eu faço um sorriso assim, mas não é de sorrir, é de ficar com vergonha de ser brasileiro numa hora dessas. Eu, desde que me senti pessoa, cidadão, eu sei o que é a Constituição. Por isso marca muito, devido ao processo legal, juiz natural, juízo de exceção, amplo direito de defesa, né? E o ônus da prova cabe a quem acusa, né? O presidente da República já disse mais de uma vez que Bolsonaro tem que provar que é inocente. Como assim? E estamos tratando de um golpe que não houve, tentativa de golpe. Alguém pensou em golpe, registrou que pensou em golpe? Sim. Tinha meios para fazer golpe? Não. Agora, o único que tinha meios para dar um golpe era o comandante em chefe das Forças Armadas, o comandante supremo das Forças Armadas, e não usou os meios. Pelo contrário, abriu mão e entregou o governo, foi embora até do país e deixou o vice para entregar o governo. Então, é disso que estamos falando. Meus amigos, mais uma vez, o jornalista Alexandre Garcia demonstra sua coragem ao revelar detalhes chocantes sobre as provas forjadas por Alexandre de Moraes e pela PGR na tentativa de condenar Jair Bolsonaro. Essa denúncia escancara uma manobra vergonhosa que pode ter sérias consequências para o STF. Te convido a assistir ao vídeo até o final e compartilhar essa informação para que a verdade venha à tona. Afinal, essa é uma revelação que a grande mídia, especialmente a Globo, jamais mostraria. Vamos direto ao que este artigo tem realmente para dizer. A revista Oeste não vai se conformar nunca em conviver com o absurdo. Há mais de 2 anos, o consórcio Lula-STF, a mídia e os milionários com pegada social querem que você acredite numa história de sanatório geral. Essa peça de ficção, que ficará para sempre na antologia dos mitos e lendas da história do Brasil, como a Mula Sem Cabeça ou o Negrinho do Pastoreio, determina que houve um golpe armado no dia 8 de janeiro de 2023. O golpe não golpeou nada, e suas armas foram, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, um conjunto de estilingues e bolas de gude, mais um batom, descrito por eles como substância inflamável. A partir daí, a alucinação vai ficando cada vez mais alucinada. Você sabe disso. Nós também. De demência em demência, de Alexandre de Moraes a mais Alexandre de Moraes, o mundo político aceitou que a lei fosse abolida no Brasil, porque aceitou que lei nesse país é qualquer decisão tomada por ele e pelo resto do STF. Resultado: um ex-presidente da República está sendo condenado à prisão antes de receber a sentença. Oeste não vai ficar olhando para essa aberração com cara de paisagem. Na verdade, Moraes e o STF parecem não ter a menor vergonha de fazer o papel que estão fazendo. A impressão, ao contrário, é que estão muitíssimo felizes com a situação que criaram e da qual tiraram proveito todos os dias. Dane-se o Congresso, cuja maioria reúne hoje os maiores puro-sangue de barata da história parlamentar do Brasil. Do jeito que está, a imprensa adora, a USP aplaude e os bancos ficam mais bilionários a cada trimestre. Nenhum corrupto é punido. As mulheres dos ministros continuam defendendo causas a serem julgadas pelos maridos. Para você, é ruim. Para eles, é o paraíso na terra. Para o Oeste, é um despropósito sobre o qual vamos falar pelo resto da vida. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai defender pessoalmente no plenário do Supremo Tribunal Federal a denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 33 acusados de participar da suposta trama golpista depois das eleições de 2022. Segundo o jornal Globo, a presença de Gonet na primeira turma do STF, em que o caso será julgado, é rara. Normalmente, um subprocurador-geral representa a PGR nas turmas. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do tribunal, marcou o início do julgamento para o dia 25 de março. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o andamento da denúncia da PGR contra ele.
Segundo Bolsonaro, a justiça brasileira tem índices que impressionam negativamente, mas o inquérito repleto de problemas e irregularidades está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. Aspas. Parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Fecho aspas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que publicou na sua rede X. Alexandre Garcia, todas as sextas-feiras conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, ontem, inclusive, foi o dia do PGR. Paulo Gonet apresentar ali as suas manifestações, afastou, digamos, todas as alegações que foram apresentadas pela defesa dos acusados, manteve ali integralmente todos os termos da denúncia que foi inicialmente apresentada. Nisso, o ministro Alexandre de Moraes liberou o caso para julgamento e o ministro Zanin, então, que é o presidente da primeira turma do Supremo, definiu a data do julgamento da admissibilidade da denúncia para o próximo dia 25 de março. Quero ouvi-lo aí sobre esses últimos acontecimentos. 24 horas aqui no Brasil é uma eternidade. Alexandre, boa noite. Boa noite, tanta coisa acontece, né? Boa noite, Ana, Piotr, Augusto, que bom estar com vocês ao vivo nesta sexta-feira. Olha só, a gente está falando de um assunto que todo mundo sabe, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Os ministros do Supremo, né? As pedras das ruas sabem que é um filme ou uma peça teatral com roteiro pronto e final já sabido e conhecido. E é algo assim incrível. Eu acho que isso aqui, esse livro está sendo superado, né, nesses atos todos aí, inclusive do inquérito do Fim do Mundo, que fez 6 anos agora. São coisas que não cabem num raciocínio lógico, na razão, né? Só uma pessoa muito alienada, muito ingênua, vai acreditar que seja alguma coisa séria, né? Então a gente está vendo o julgamento da denúncia, né? O exame da denúncia na primeira turma. O que é a primeira turma? É menos da metade do Supremo. A Constituição prevê um Supremo com 11 ministros, né? Mas lá nessa turma são 5. E por acaso isso aí que a gente acabou de explicar, né? É o ex-advogado de Lula, o ex-ministro da Justiça, que teve um papel importante, que é um partícipe do 8 de janeiro, né? O ministro Moraes, que todo mundo sabe que não tem simpatias por Bolsonaro, né? E mais 2 ministros que foram nomeados pelo governo petista, né? O único que não foi nomeado pelo governo petista foi nomeado pelo vice-presidente da chapa de Dilma, né? que é Moraes. Então, a gente está vendo aí um processo mais do que kafkiano. É um pós-kafkiano que supera o original, né? Com todos os seus ingredientes. E eu faço um sorriso assim, mas não é de sorrir, é de ficar com vergonha de ser brasileiro numa hora dessas. Eu, desde que me senti pessoa, cidadão, eu sei o que é a Constituição. Por isso marca muito. Devido ao processo legal, juiz natural, juízo de exceção, amplo direito de defesa, né? E o ônus da prova cabe a quem acusa, né? O presidente da República já disse mais de uma vez que Bolsonaro tem que provar que é inocente. Como assim? E estamos tratando de um golpe que não houve, tentativa de golpe. Alguém pensou em golpe, registrou que pensou em golpe? Sim. Tinha meios para fazer o golpe? Não. Agora, o único que tinha meios para dar um golpe era o comandante em chefe das Forças Armadas, o comandante supremo das Forças Armadas, e não usou os meios. Pelo contrário, abriu mão e entregou o governo, foi embora até do país e deixou o vice para entregar o governo. Então, é disso que estamos falando. Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr.
Grande Alexandre Garcia, que bom ter você por aqui. Paula, minha parceira querida, Ana. Tá vendo? Tem que olhar de costas aqui, eu fico confundido. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, nesta semana, ao escrever sobre essa história, eu procurei recuar mais um pouco no tempo e mostrar o seguinte: ela começa, esse faroeste brasileira começa com a destruição da Lava Jato. Havia estava em curso uma operação anticorrupção, que seria foi e é a maior da história, porque desbaratou a maior quadrilha já formada no Brasil, no mundo, eu diria, pelas quantias movimentadas. Quando ela se aproximou, as investigações se aproximaram perigosamente do Supremo, quando a revista Cruzoé publicou, estampou na capa ali a figura do amigo do meu pai, que era o Toffoli. Quando essa notícia saiu, o Supremo começou a reagir para estancar a sangria, como recomendou o Romero Jucá. Isso há 6 anos começou. Eles conseguiram impedir que nos anos seguintes, eles conseguiram tirar a Lava Jato de cena, afastar da política o presidente Bolsonaro, tirar da cadeia o Lula, arrumar candidato, tiraram o Bolsonaro do páreo, transformando o STF e o TSE em partidos políticos que atuaram a favor do Lula. Eles fizeram tudo isso, acabaram com a roubalheira, botaram o ladrão na presidência e aí começaram com a destruição do sistema acusatório brasileiro, que foi necessário fazer isso para que se instaurasse o primeiro inquérito ilegal, que é o inquérito do fim do mundo. E agora os brasileiros precisam acordar para não se habituar, não transformar em rotina o absurdo. O absurdo. Nós estamos vivendo uma situação que é, como lembrou o Alexandre, nem o Kafka poderia ir tão longe. A gente lê o processo e fica aflito. Imagine ler as páginas desse processo, que nós acompanharemos nos próximos dias. Você tem o advogado de um ladrão que é presidente, nesse corpo de jurados, vamos dizer assim. Você tem o Dino, comunista, tá? Que ele apoia um tipo de regime onde não existe nenhuma corte superior que trabalhe com liberdade. Você tem o Moraes, como disse a Branca, dispensa apresentações. O Fux, como juiz, não enxerga o que está acontecendo, ele acha normal o acusado, a vítima, julgar. Ele ingressou na magistratura fluminense por concurso. Ele esqueceu deliberadamente tudo o que aprendeu para se transformar em cúmplice do mais vergonhoso caso de injustiça praticado pelo judiciário brasileiro, que deixou de julgar para fazer política. E temos a Carmen Lúcia, que é filha adotiva por opção do Gilmar Mendes, que diz para quem quiser ouvir que ela foi cooptada para apoiá-lo. Nós estamos assistindo a um espetáculo de horror. E o povo já mandou o seu recado nas eleições municipais. Vai mandar o recado, vai reiterar o recado nas ruas. E vai dar o recado definitivo nas eleições de 2026.